Você já sabe que a revisão da vida toda pode sair a qualquer momento com um resultado favorável aos aposentados. E isso tem gerado uma corrida no protocolo dos processos. Afinal, ninguém quer ficar de fora dessa revisão que é considerada a tese do século no direito previdenciário. Mas por que esse medo de ficar de fora? Isso se deve por causa da modulação dos efeitos. Então fica comigo que você vai saber tudo sobre esse tema e principalmente uma coisa nunca revelada antes, nem nesse e em nenhum canal. O que pensam os ministros do STF sobre a modulação dos efeitos? Vem comigo, pessoal! Eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 10 anos na linha de frente contra as injustiças do INSS. Então seja muito bem-vindo, meus amigos aposentados, minhas amigas aposentadas, meus amigos pensionistas, todo mundo que nos acompanha aí, pessoal, seja muito bem-vindo. Se inscreva nesse canal, deixa o like e já vamos seguindo com muito conteúdo do jeito que vocês gostam. Vem comigo, pessoal! Bom, aqui nós vamos tratar da modulação dos efeitos. Ora, primeiro você precisa saber o que é modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos ocorre quando o STF limita um tempo para a aplicação da sua decisão. Ela surgiu lá atrás só quando o STF declarava a inconstitucionalidade de uma determinada norma. Ele falava, isso aqui é inconstitucional, mas isso aqui só vai ser inconstitucional daqui para frente. Aí veio o Código de Processo Civil, em 2015, e possibilitou uma ampliação dessa modulação dos efeitos, para quando houvesse uma mudança na jurisprudência. Só que o STF ele já está utilizando a modulação dos efeitos para tudo, na verdade, mas não é só o STF, tá bom? O STJ pode fazer isso, até mesmo um juiz de primeira instância pode modular os efeitos de uma decisão. Então você já sabe que modular, né? Assim como, sabe aquele brinquedo do Lego, que você vai modulando, uma hora você faz assim, aí você encaixa e tal. É isso, é modular, você vai montando ali, limitando os efeitos da decisão. Um caso concreto que eu vou trazer para vocês foi da tese do século do direito tributário. E aí, o pessoal, os ministros do STF, limitaram a decisão somente para quem entrou com o processo. Eu vou falar os riscos disso acontecer na revisão da vida toda, mas antes, vamos ver no Portal J como pensa cada ministro do STF, pessoal. Olha aí. O ministro Celso de Mello, que já se aposentou, mas os seus ensinamentos, né, continuam muito presentes no STF, e a Rosa Weber, que é a próxima presidente do STF, por exemplo, defendem que a modulação deve respeitar a segurança jurídica, para que nenhuma parte do processo seja pega de surpresa. Então, olha só, eles defendem que a modulação deve respeitar a segurança jurídica, para que nenhuma parte do processo seja pega de surpresa. O que seria ser pego de surpresa para o INSS, né? Numa derrota do INSS? Isso pode indicar que vai haver limitação para garantir os direitos somente de quem já entrou com processo. Dessa forma, quem já entrou com processo já houve a citação do INSS e aí ele não seria pego de surpresa, né? Esse é o entendimento dos ministros. É um possível entendimento, pode ocorrer na revisão da vida toda, mas eu vou falar mais sobre isso. Vamos ver os outros ministros aqui. Já deixa o seu like aí, pessoal. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin entendem que a mudança de jurisprudência consolidada significa a criação de um novo tributo, de uma nova cobrança para a União. Então, dessa forma, em alguns casos, os ministros defendem a aplicação dos efeitos, da modulação dos efeitos, apenas para aqueles contribuintes que entraram com a ação no julgamento do tribunal. Então, os dois primeiros ministros aqui ficou em dúvida, a gente entende, né, que se as partes não podem ser pegas de surpresa, a gente já entende aí que pode haver a limitação. E Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin entendem que é uma mudança de jurisprudência, defendem a aplicação da modulação dos efeitos para quem entrou com a ação antes do julgamento do tribunal. Então, Maria, já temos aí 4 ministros, né? Mais ou menos numa pegada, em que pese um deles ter se aposentado, mas a visão dele continua, é isso que eu quero dizer.
Agora, no outro extremo, o ministro Marco Aurélio é conhecidamente contrário à aplicação da modulação, ao defender que esse instrumento diminui a eficácia da Constituição. Só que aí tem um problema, o ministro Marco Aurélio já se aposentou. É claro, né, que seus conhecimentos notórios também continuam influenciando as decisões do STF. Mas aí realmente é um voto que, né, porque assim, vem para mim. O voto do ministro Marco Aurélio vai ser mantido? Vai ser mantido, não pode ser alterado. Foi o relator favorável à revisão da vida toda, show de bola. Só que tem um problema. Quando o Marco Aurélio se aposentou, a questão da modulação ainda não havia sido discutida. E então o voto dele vai valer, né, para a vitória dos aposentados na revisão da vida toda. Mas e sobre a questão da modulação dos efeitos? Ele não havia votado ainda. Esse que é o problema. E ele é contra a modulação dos efeitos. Ou seja, então, doutor, só fala em português claro o que significaria se houvesse a modulação e o que significaria se não houvesse a modulação, tá? Diante de todos os processos que nós estamos vendo, se houver a modulação dos efeitos, isso vai limitar os direitos só para quem já entrou com a ação até uma determinada data. Se não houver a limitação dos efeitos, então não houve a limitação, não houve a modulação, tá livre, tá liberado para entrar depois da vitória, depois do processo ganho. Você poderia entrar só quando fosse causa ganha. O que nós temos que torcer é justamente para não haver modulação. É muito mais justo, né? O que a gente tem que torcer é isso, para que não haja modulação. Porque aí mesmo quem não entrou, aí vai poder entrar, só quando for causa ganha. Mesmo que fique lá no final da fila do recebimento, porque quem já entrou, claro que depende também da habilidade do profissional que você contratou, né? Mas vai se colocando na frente aí na ordem de preferência. Só que uma coisa é o que a gente tem que torcer, e outra coisa é a realidade, é o que os ministros têm feito na prática. E eu já vou colocar isso aí pra vocês também, mas vamos seguir então. Esse vídeo tá muito bom, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, esse vídeo aqui tá muito bom. Vai deixando seu like aí. Eu já pulei toda a introdução, que é pra trazer muito conhecimento, viu? Pelo amor de Deus. Então aqui não tem mais como reclamar. Vamos seguindo aí, pessoal. Olha aí, ó. A regra do CPC que eu falei para vocês, do Código de Processo Civil, né, que na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Então, e aí, o interesse social é o lado dos aposentados ou o interesse social é o lado da União? Né? Porque é claro que a gente defende o lado dos aposentados, mas eu tô querendo dizer assim, o que os ministros vão interpretar como interesse social? É isso que eu quero dizer. E a segurança jurídica? Porque, para mim, segurança jurídica é o aposentado poder entrar com ação. Agora, para a União, segurança jurídica vai ser limitar só para quem já entrou. Vocês entenderam? Por mais que esteja escrito aqui, interesse social e segurança jurídica, isso aqui são termos abertos que permitem mais de uma interpretação. O ministro Celso de Mello sempre cita a segurança jurídica entre o Estado e o contribuinte quando o assunto é modulação dos efeitos. O decano da Corte já afirmou algumas vezes que o princípio da segurança jurídica supõe que o direito seja previsível e que as situações jurídicas permaneçam relativamente estáveis. Então, num RE, né, num recurso extraordinário, assim como o recurso do INSS é um recurso extraordinário também, ele disse que a questão relevantíssima da segurança jurídica, que há de prevalecer nas relações entre o Estado e o contribuinte, em ordem a que as justas expectativas desses não sejam frustradas por uma atuação inesperada do poder público, como sucederia em situações como a hora em exame, em que se registra clara ruptura de paradigmas, com a prolação de decisão que evidentemente onera a esfera jurídica do sujeito passivo da obrigação tributária. Então, defendendo aqui, né, para não haver surpresas nesse sentido. E a Rosa Weber, ela defende que a modulação deve manifestar na prática a exigência da previsibilidade, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e a confiança legítima. São assim, realmente primados do direito, né? Essa segurança jurídica aí, você vê que é sempre citado, mas é o que eu falei, segurança jurídica pode ser interpretada das duas formas, para o lado dos aposentados e para o lado da União.
né? E aí, né? Vai garantir? Vai modular? Como é que vai ficar? Olha o que ela disse. A modulação dos efeitos das decisões judiciais modificadoras de jurisprudência traduz um corolário da exigência de previsibilidade, que, por sua vez, decorre diretamente dos postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Então, pessoal, o RE aqui, 377457, né? Depois eu vou trazer para vocês aqui a ementa, o acórdão e tudo mais, porque aí eles decidiram sobre o COFINS e fizeram a modulação aqui dos efeitos, né? Então, assim, falaram bonito, né? Trouxeram aqui segurança jurídica e tudo mais, mas fizeram a modulação dos efeitos. E a Carmen Lúcia disse que a modulação só pode ser aplicada em casos excepcionais, mas pode ser aplicada, então já falou que pode ser aplicada, só que defendeu que tem que ser em casos excepcionais. E no caso dela, aí sim ela falou que acredita que não ficou demonstrado excepcional interesse social e, como fiz naquela ocasião, ressalto que o plenário tem sido extremamente rigoroso no que tange à modulação de efeitos quando se trata do contribuinte, afigurando-se necessário adotar-se critério semelhante quando se trata do fisco. Então, quando é a favor do contribuinte, né, tá sendo rigoroso, mas então quando é a favor da União também tem que ser rigoroso. E aí como é que fica? Luiz Fux é cauteloso, defende o papel pedagógico da modulação. Então, ao julgar a ADI 4.628, ele, que exigiu o pagamento de ICMS nos estados de destino, ele afirmou: a modulação de efeitos deve possuir uma dimensão pedagógica. Ela se presta a coibir a prática de atos manifestamente inconstitucionais, perpetrados pelos órgãos estatais em todas as esferas da federação. Sendo mais claro, a técnica da modulação deve inibir e não estimular a edição de atos normativos que inequivocamente transgridam os preceitos da lei fundamental. Assim, o recado que essa Suprema Corte deve passar é o que de comportamentos manifestamente contrários à lei fundamental não apenas são inválidos, como também não compensam. Ou seja, então, pelo que ele está falando aqui, o STF quer dar um recado para a União que atos, né, contra a Constituição, por exemplo, não reconhecer as contribuições anteriores a 94, não compensariam. Só que o Fux ele falou isso, mas ele votou contra a revisão da vida toda. Então, eu estou trazendo o que os ministros já disseram em acórdãos, né, em votos, em acórdãos, mas eu vou trazer também as decisões e vocês vão ver que está havendo modulação de efeitos em praticamente todas as decisões, independente do que estão dizendo, tá bom? Gilmar Mendes também é cauteloso quando se trata da aplicação da modulação, já demonstrou a preocupação sobre a crise de irracionalidade que marca o controle de constitucionalidade em normas tributárias em um de seus votos. Mendes apontou que a modulação de efeitos pode dar uma saída para sancionar inconstitucionalidades, mas sem o risco da tragédia. Então, é esse o dado que me parece e que recomenda. Sei que isso não vai me causar muita simpatia em relação aos tributaristas, tendo em vista essa racionalidade, em muitos casos, a modulação de efeitos por conta de uma racionalidade. O sistema precisa continuar. Então, já mostrando aqui claramente, né, a sua posição sobre a modulação dos efeitos. E aí, pessoal, realmente a gente não encontra nenhum ministro assim que mesmo que tivesse algum ministro, mas aí tá difícil, né, pessoal? Porque mesmo os que dizem ser contra, mas já aceitam em casos excepcionais e na prática a gente acaba vendo que está havendo modulação de efeitos em todos os processos, então fica um pouco complicado, né? Aqui, ó, Luiz Roberto Barroso defende que pode haver modulação de efeitos da decisão. Então ele fala, ó, ele cita o respeito à segurança jurídica, mas, né, também foi favorável aqui à modulação de efeitos e tudo mais. Então ele fala que, ó, a expectativa digna de proteção, esse fato tem que ser levado em conta antes de incorrer em qualquer ato com potencial de piorar a situação jurídica de um particular com efeitos retroativos, mas acabou sendo favorável à modulação dos efeitos, entende? Então, uma coisa é o que está sendo dito, outra coisa é o que está sendo feito, né? E a gente tem esse histórico aí. O ministro Edson Fachin também é favorável à modulação quando há uma mudança de jurisprudência. Então, no caso assim, pessoal, essa jurisprudência, se a gente for considerar do STJ, foi favorável. Mas se for considerar do STF, e aí?
né? E o Marco Aurélio é conhecidamente contrário à modulação dos efeitos. Ele normalmente, né, contrariava o pedido de modulação, se valendo da interpretação de um dos requisitos às situações de relevo social. Não vejo com bons olhos a modulação em caso que acaba por diminuir a eficácia da Constituição Federal. A modulação, quando, em última análise, há o prejuízo para os contribuintes já exasperados com a carga tributária e também o locupletamento do Estado, ou seja, o Estado pegando o dinheiro, né, do trabalhador. Então ele vota contra a modulação, só que aí que tá, né? O Marco Aurélio ele já se aposentou, né, pessoal? Isso aí realmente é complicado. O Alexandre de Moraes, até então, né, ainda não havia votado sobre a modulação dos efeitos de uma decisão. No seu livro, Direito Constitucional, ele pondera que para a manipulação dos efeitos temporais da pronúncia de inconstitucionalidade devem ser preenchidos 2 requisitos constitucionais, os quais são divididos em formais e materiais, sendo certo que aquele diz respeito ao quórum de maioria de 2/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, independentemente, vem para mim. O que precisa para haver modulação de efeitos, né? Uma coisa é o 6-5, vitória dos aposentados, beleza. Modulação de efeitos precisa de 2/3. Só que a gente tá vendo que, né, realmente a maioria aí tá indo pela modulação em diversos casos, né, pessoal? Então, o que nós temos assim, quem votou contra a revisão da vida toda é praticamente certo que vai votar pela modulação dos efeitos, porque a modulação dos efeitos, ela limita os efeitos. Então, o ministro ele pode pensar, poxa, já que eu já perdi aqui, eu vou limitar os efeitos, eu não vou dar o direito para todo mundo, não. Então, já são 5 aí. 5 que votaram contra pela modulação dos efeitos. O Marco Aurélio votou a favor, só que ele já se aposentou. O voto dele da revisão vai ser mantido, mas e da modulação da revisão? Será que o André Mendonça vai poder votar? E aí, eu acho que ele como sendo advogado-geral da União, e a Advocacia Geral da União é que representa o INSS, eu acho que vocês já conseguem adivinhar o voto dele se ele puder votar na modulação. Na revisão, beleza, já está decidido, ele não pode votar, mas e na modulação da revisão? Daí eu realmente acho que vocês já conseguem prever o voto dele, né, pessoal? Então isso acaba formando já uma maioria muito grande, assim, realmente fica difícil de não passar essa modulação, entendeu? Eu tô falando aqui com fundamentos jurídicos e com dados técnicos, pessoal. Não tô falando de achismo, muito menos para botar medo, muito menos. Pessoal, tem gente que fala, não, mas você é advogado, você quer entrar com o processo, quer vender seu serviço. Não, pessoal, na verdade, se não houvesse a modulação dos efeitos, o escritório e os demais advogados também entrariam com muito mais ações, porque é quando sai uma decisão do STF que o pessoal fica sabendo, né? Então, assim, não há um conflito de interesses. Eu sou pós-graduado, especialista em direito constitucional. Já estudei muito sobre as decisões do STF e recentemente o que a gente tem visto é isso. Então, aqui, a tese do século, né? A tese do século do direito tributário aqui, dos impostos, né? Teve gente que ficou esperando para entrar quando fosse causa ganha. Aí a União já faz aquele cálculo, né? 258 bilhões de impacto fiscal. Só que o STF julgou contra a União. Isso aqui, essa tese do século aqui. Mas limitou os efeitos. Então, ela veio modular os efeitos muito tempo depois, mas aplicou a data do julgamento do mérito, né? Ela fez a modulação para frente, então, daqui para frente o imposto não vai incidir, só que para receber os atrasados, os retroativos, só quem já tinha entrado com ação judicial. E aí, modulação, né? Pesquisador da FGV aqui, tudo mais, também trouxe aqui, o caso da contribuição previdenciária sobre terço de férias. Tá falando, o STF tá modulando, tá fazendo modulação de efeitos, pessoal. Então, modulou o tema 69, aplicável também ao tema 985, é realmente modulação de efeitos, pessoal. Então, quando eu falo, não é colocando terror na cabeça do aposentado, pelo contrário, o que mais vai me doer é quando sair a decisão, sendo confirmada a modulação, e aí um aposentado virar para mim e falar, nossa, doutor, mas eu não sabia que tinha que entrar com ação. Porque
quem sabe que pode ficar de fora e mesmo assim decide não entrar, doutor, eu sei que eu corro o risco de não receber nada. Eu sei que o meu vizinho pode receber aqui 100 mil, 200 mil reais, mas eu posso não receber nada. Mas tá bom. Se você é ciente do risco de ficar de fora, beleza. Isso é uma coisa, é uma decisão que você toma. Tranquilo. Só que eu tô te dando elementos, tô te mostrando as posições dos ministros, eu tô te mostrando o que eles têm feito na prática. E, assim, é difícil de achar um processo que não tenha havido a modulação dos efeitos, pessoal. Então, realmente, é necessário, sim, procurar um profissional de sua confiança. Vou deixar o WhatsApp da nossa equipe. Processo sem audiência. Temos processos protocolados em todos os estados do Brasil. É um processo eletrônico pela internet. Anota o WhatsApp, primeiro passo, fazer os cálculos, sendo favorável. Entramos com o processo 44 99868 3378, 44 99868 3378. Ou também já peça uma análise completa de todas as revisões possíveis. Escritório de Brasília, 61 98522 0420, 61 98522 0420. Lembrando, contato inicial é feito pelo WhatsApp. São centenas de aposentados entrando em contato todos os dias. Então, contato inicial é para filtrar quem realmente quer contratar os nossos serviços. É feito pelo WhatsApp. E aí depois a gente marca a consulta por videochamada, já tira todas as suas dúvidas. Pode ver diversos comentários aí dos nossos clientes satisfeitos. Então, eu quero agradecer também cada um, né? E vai deixando a sua dúvida aí, pessoal. Eu tenho dúvida, eu não tenho dinheiro para advogado, eu não tenho dinheiro para fazer cálculo, eu não tenho dinheiro para nada, doutor. Como é que eu faço? Comenta no YouTube, o YouTube aqui, de graça. O WhatsApp é o escritório particular, né? É o qual eu sustento a minha filha, a minha família. O WhatsApp é o nosso trabalho mesmo. O YouTube aqui, pessoal, eu faço para ajudar, faço aí, né? Essa informação aí, a gente até cobraria numa consulta, mas eu já estou entregando de graça, não tem erro não, pessoal. É isso aí mesmo. O YouTube é para todo mundo. Aí o YouTube, pelo amor de Deus, é de graça, pessoal. Só deixa o joinha, o seu like, que deu muito trabalho para montar todo esse vídeo e também fazer o vídeo aqui. Já estamos indo aí para mais de 23 minutos de live aí. Beleza, pessoal? Então eu quero agradecer cada um que assistiu até o final, né? Não percam nesse canal aqui, Professor Nakamura, o programa Voz do Aposentado, que eu vou ler os seus comentários, vou tirar suas dúvidas, vou deixar você participar e quem sabe o seu comentário não vai ser lido aqui com o seu nome. Então já deixa aí o comentário. Um grande abraço, meus amigos, que Deus te abençoe, estamos juntos. Revisão da vida toda vai dar certo o quanto antes e logo estaremos juntos comemorando também. Grande abraço, meus amigos. Até a próxima.